Falha crítica no N8N. Isso mesmo que você ouviu. No dia 5 de fevereiro de 2026, saiu essa notícia, não só aqui no The Hacker News, mas em diversos veículos de comunicação, falando sobre a nova CVE 2026-25049, afetando o N8N. E o mais interessante disso tudo é que é uma CVE extremamente crítica com CVSS de 9.4. É basicamente um Remote Code Execution, a possibilidade de você executar comandos de forma remota no servidor onde o N8N roda. Então nesse vídeo aqui vamos dar uma olhada nessa notícia e mais informações sobre essa terrível vulnerabilidade e como que ela funciona, como que funciona um ataque em cima dela. E um ponto importante é, essa vulnerabilidade, na verdade, ela é um bypass de uma vulnerabilidade de 2025, no final de 2025, com o CVSS score de 9.9, mais crítico ainda. No mesmo contexto ali, implementaram uma correção e hoje, na verdade, essa semana conseguiram burlar essa proteção. E por conta da funcionalidade ali, vocês já vão entender, muito provavelmente no futuro vão encontrar mais uma brecha em cima ali, mais um bypass e chegar num contexto parecido. Então o impacto dessa vulnerabilidade é que um usuário autenticado, com permissão de criar ou modificar workflows dentro do N8N, se você não sabe o que é o N8N, é basicamente uma plataforma onde você consegue criar workflows de automação para absolutamente tudo que você quiser. Então você pode utilizar ele para integrar API, processar dado de alguma forma, tudo que você quiser, interligar sistemas, aplicações, enfim. É uma ferramenta extremamente poderosa, porém, tudo que é muito poderoso, tudo que lida com dados muito sensíveis, muito valiosos, acaba sendo um grande alvo dos hackers. Então, uma vulnerabilidade de RCE no N8N é extremamente importante, extremamente crítica, extremamente relevante para o mercado como um todo. Até porque as instâncias do N8N são self-hosted. Então, a plataforma do N8N você roda no seu próprio servidor e ele se torna ali, querendo ou não, um vetor de ataque, se torna uma porta de entrada para ataques. Mas enfim, sem enrolação, vamos entender como que acontece essa vulnerabilidade. Inclusive as versões afetadas ali são abaixo da 1.123.17 e abaixo da 2.5.2, ou seja, são vulnerabilidades que já foram corrigidas. Se você tem uma instância do N8N rodando aí no seu servidor, atualiza imediatamente. E o problema está numa funcionalidade do N8N que processa código JavaScript ali durante o workflow. Você consegue aplicar código JavaScript para processar dados ou fazer algum replace de variável, enfim, você consegue realizar algumas ações ali com JavaScript. Isso por si só já é uma funcionalidade bem sensível. Porém, tudo isso é executado como se fosse numa sandbox, num ambiente isolado. Você não consegue diretamente com essas expressões executar comandos no servidor. Tá? Isso seria uma falha, uma funcionalidade com uma falha aberta ali, extremamente crítica. Então, existe sim uma proteção. O problema é, se a partir dessa expressão executada a gente conseguir fazer um sandbox cape, ou seja, sair desse ambiente isolado, a gente tem acesso direto ao sistema operacional, ao servidor rodando toda aquela aplicação. E aí o problema fica bem crítico. Olha só como é que seria aqui o cenário de ataque. Eles até colocam aqui, um atacante cria um workflow com um webhook publicamente acessível, que não precisa de autenticação habilitada, e adicionando uma linha JavaScript utilizando a sintaxe de destructuring, esse código pode chegar a nível de execução em relação ao sistema operacional. Então são vários e vários cenários de exploração após essa injeção ali desse workflow malicioso. Aqui embaixo tem uma imagem mostrando todo o cenário de ataque, né? Então um usuário autenticado que pode conseguir essa credencial fazendo parte ali dos usuários mesmo da aplicação, ou então um hacker que conseguiu comprometer a credencial desse usuário, ou a partir de um vazamento, enfim, são vários e vários cenários. E executando comandos a nível do sistema operacional, aí isso pode escalar para um comprometimento da cloud, enfim, vários cenários e todos extremamente críticos. Se movimentar para outros sistemas, né, então o cara vai ter acesso a chaves de API, outras senhas, né, tudo mais. E aqui a gente entra numa explicação um pouco mais técnica sobre o que acontece ali para esse ataque funcionar. Então a vulnerabilidade está relacionada com um problema de comportamento
em relação ao TypeScript em tempo de compilação e o JavaScript em tempo de execução. E o problema é que o TypeScript ele valida ali que uma propriedade precisa ser uma string em tempo de compilação, porém essa validação não acontece em tempo de execução. Ela é limitada para os valores que estão presentes ali no código durante o processo de compilação. Então o atacante consegue criar um payload malicioso, expressões maliciosas em tempo de execução, que vai fazer o bypass dessa validação se a propriedade é uma string ou não. Então ele consegue injetar objetos, injetar arrays, injetar o que ele quiser ali numa propriedade. Olha só, no blog aqui da Secure Layer 7 tem todo o processo, todo o write-up aqui de descoberta, exploração da vulnerabilidade, até com um videozinho. Vamos ver esse vídeo. Executou ali e conseguiu, né? Injetou ali a string, né, com o código JavaScript, só dando um execute step, ele conseguiu dar um catch ali no /etc PSWD. Olha que doideira. Com basicamente uma única linha de injeção de payload. Vamos entender aqui como é que essa galera fez isso. Olha só, eles iniciaram analisando ali a CVE de 2025, né, em cima dessa mesma funcionalidade. Olha só, o exploit antigo era esse aqui, bem simples. Você dava um return this, conseguia puxar ali o child process para conseguir executar comandos e rodava ali o comando. Olha só. Então, a correção foi a aplicação dessa função ali para sanitizar o this, né, para tornar esse this aqui um objeto vazio em funções normais. Então, não era mais possível acessar aqui o process main module. Entra naquele ponto. É uma funcionalidade muito sensível. Então, qualquer correção ali é uma questão de tempo para a galera identificar. Vamos ver aqui. Olha só, eles basicamente não estavam tratando arrow functions, né? Funções com arrow aqui no JavaScript. Então, com o arrow function, dava ainda para usar o this process, mostrando ali leitura, plataforma, versão e tudo mais. Beleza, vamos prosseguir. Eles ficaram tentando ali vários e vários cenários de bypass, bloqueando ali qualquer acesso na propriedade do constructor. O pessoal testou ali de diversas formas, porém essa validação era feita com expressão regular. Então, mais um ponto de brecha, que a longo prazo alguém vai inventar uma forma de fazer o bypass. Vamos ver aqui o que o cara inventou. E olha só o que ele coloca aqui embaixo. Bom, tinha uma expressão regular ali, bloqueando ponto constructor. Ele se perguntou, pô, será que não existe alguma forma de acessar o constructor sem utilizar a anotação por ponto? E ele fez isso utilizando uma sintaxe do JavaScript que se chama destructuring. Então aqui ele basicamente cria o constructor como se ele estivesse pegando ali, na verdade ele cria e pega o thisConstructor para só constructor. Ele está criando essa variável e logo aqui embaixo, testando, olha só, ele faz todo esse processo, ele dá um return no constructor e aqui dentro ele consegue executar o que ele quiser, fora daquele contexto restrito. Então ele só segue ali com o mesmo comando. Pega ali this process, main module, require child process, aí só executar o comando a nível do sistema. Fechou, esse aqui é o exploit final. Olha que top essa vulnerabilidade, extremamente simples. E que ele segue com a explicação, né, por que tudo funciona dessa forma, em relação JavaScript, TypeScript e tudo mais. Muito legal. É isso aí. Imagina quanto que custa uma vulnerabilidade dessa, um zero day. E uma falha que você não precisa ser o hacker mais foda do universo para identificar. O cara simplesmente foi ali, né, nas bases de funcionamento da linguagem e conseguiu chegar nesse bypass e nesse exploit. Muito top, né? Inclusive, se você ficou boiando, não entendeu o que eu falei aqui e quer se tornar um hacker, você precisa conhecer a SolidOne. Com uma única assinatura, você passa ali do absoluto zero até chegar no nível realmente profissional, se tornar um hacker ético certificado, um pen tester. São várias certificações, vários e vários cursos práticos com laboratórios práticos para você colocar seu conhecimento em prática, campeonato de hacking para você competir entre os alunos, comunidades, suporte com os instrutores e monitores e muito, muito mais, tá? Aqui é o lugar para você se tornar um hacker profissional, se você já é da área, para você se atualizar e ficar sempre um passo à frente de qualquer um do mercado. Fechou? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí temas e assuntos para eu comentar aqui no canal. Até a próxima, falou!